Deixa eu mandar um agradecimento aqui, pessoal do Multishow, por ter permitido também que o Oscar Filho estivesse aqui com a gente. E é bem legal essa parceria, né, com todas as emissoras. A Gazeta tem isso. Isso é ótimo. Bom, vamos para a nossa cozinha, porque hoje a minha Xará Kátia trouxe uma receita bem prática, né? Bem prática. E boa para ganhar dinheiro, né, Kátia? Isso, diferente, né? Diferente porque estamos falando num salgadinho, gente, que é assado, mas não tem nada a ver com empadinha. Então, isso aí é um pouquinho dos recheios tradicionais. Salame é difícil, né? Geralmente salame é mais em lanche. De meta, coisas assim, né? Isso. Legal. Vamos anotar os ingredientes, ó. A gente vai usar aqui meio quilo de farinha de trigo, 400 gramas de manteiga ou de margarina, 4 ovos, sendo as claras separadas das gemas, 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de fermento em pó, 200 gramas de salame cortado em cubos e 300 gramas de queijo parmesão ralado. Só isso. E aí, por onde começar? Vamos começar a fazer a massa? Vou pegar aqui. Você falou que é uma massa bem sequinha, bem diferente, bem sequinha, né? Ó, vou começar colocando a farinha. Eu tenho um pouquinho ali reservado, tá? Pra depois se a gente precisar. O custo da receita é baixo, né? É. 19 a 20 reais, porque o que pega, né, Kátia, é o salame e você usar um bom queijo ralado. Assim, porque não dá pra colocar um queijo ralado com um sabor meio... Sabe, puxando pro ranço? Sei, Fica então. ruim, né? Ó, vamos misturar aqui já. Aqui deu uma secadinha, Tá. Sal e o fermento. Pode colocar já gemas. Tá. Posso congelar salgadinho? Olha, esse salgadinho eu já fiz o teste congelando tipo biscoito. Ficou perfeito. Ficou perfeito. Espera a temperatura ambiente primeiro, depois dá uma esquentadinha sempre no forno. No micro-ondas não fica muito legal. No micro-ondas quebra a partícula, sei lá, fica diferente. Não fica diferente. Fica meio murchinho, né? Aqui é só começar a... Coloca aos poucos a manteiga. Você prefere manteiga ou margarina? Eu prefiro a manteiga, porque o sabor é mais intenso, Kátia. Tá. A gordura é mais intensa da manteiga, né? Então aqui, vai colocando aos poucos a manteiga, não coloca... Tá. Às vezes pode ser que não use os mais ou menos, Isso, não use os 400 gramas. E às vezes pode ser que use ou precise de um pouco mais, depende de tudo. Tá. Até a temperatura mesmo. Isso tudo influencia, né? Influencia. E o tipo de manteiga que a gente vai usar, o margarina, tem mais lipídio, menos lipídio, né? Que a que tem mais lipídio fica até mais fácil. Ela parece que agrega melhor os ingredientes. E o sabor final é diferente. Ah, tá. Ó, então, manteiga. Juntamos os ingredientes todos, menos a clara. Por que você deixa a clara? Porque a clara nós vamos usar como se fosse para empanar. Ah, você vai entendeu? passar Isso, primeiro. Isso, nós vamos passar. Entendi. Na massa é só as gemas, né? Isso. Com quais outros recheios você já fez que ficou legal? Ó, queijo coalho. Ah, eu adoro queijo coalho. Isso, bom, né? porque assim a mussarela ela não fica muito legal. Por quê? Porque o salgadinho ele fica sequinho. E se secar a mussarela dentro, não fica legal. E a mussarela, ela resseca, né? Resseca, mas você pode colocar também um pedacinho de bacon. Tá bom. Fica legal. Mas o queijo coalho, o gostoso dele é que ele fica meio derretidinho de volta, mas no meio ele fica mais durinho, Então, ele fica mais durinho, isso que é o bom. E salgadinho, né? Então, eu fiz tipo palitinho, pode fazer tipo palitinho, colocar tipo bolachinha, aí vai de cada um. Freguês, isso. Né? Ó, posso jogar um pouco a massa aqui na bancada? Claro que pode, tá tudo limpinho. Vamos lá. Gente, antes de começar, já limpa tudo. Eu vou pegar mais farinha se você quiser, pra te facilitar, tá? Eu acredito que não vai precisar, porque ela já tá quase dando ponto, ó. E usando a luva fica mais difícil, porque para dar liga, né? É. Olha lá. E aqui é um pouquinho quente, mas ainda que eu deixa a manteiga na geladeira que fica mais fácil. Para poder chegar no ponto. Isso. Ela tem que descansar antes da gente Não usar? precisa, Não? eu só sugiro que descanse um pouquinho na geladeira para ficar mais fácil, sabe, de quando você for usar o cortador. Eu dei um exemplo pra aí, não ó, grudar, tá vendo? né? Pra ficar mais fácil. Ó, Kátia. Prática, né? Rapidinho. Gente, 5 minutos a massa tá pronta. Tá pronta, pronto.
Essa serve uma base também boa pra torta, né? Serve. Ela vai ficar diferente, ela vai ficar um pouco mais quebradiça, né? A massa da torta é um pouco mais suave, mais macia. Essa não vai ficar mais quebradiça porque... Mais podre, né? Isso. Então, descansar só o suficiente pra gente conseguir abrir bem ela. Pra ficar mais fácil de abrir, porque se você ver, aqui já dá pra trabalhar ela, tá? É. Ó, pronto. Você quer usar essa ou quer usar essa? Aí não, eu acho que essa aqui ficou boa, essa aí tá Kátia. Tá, dá pra fazer tranquilo. Então pode fazer. Ó, pronto, já dei. Já tá pronta. Né? Isso. Agora aqui... Você vai fazer qual dos modelinhos? Ó, eu vou fazer um desse. De bolinha. Pode ser um pedacinho maior de salame. Ou... É que um fica mais delicadinho, né? Porque ontem eu fiz, meu pai comeu e ele falou, nossa, Kátia, passou longe, hein? Salame. Seu pai vai comer, eu gosto de substância. Ele, nossa, passou longe o salame aqui, né, filho? Eu falei, pai, delicado assim, né, doce. É que uma coisa quando a gente vai fazer pra vender, pra família a gente tem que colocar sustância, né? Por que eu tô dizendo isso, gente? Não é pra vender, pra avacalhar, não é isso. É que depende do tipo de público que você vai comercializar, a pessoa prefere menos recheio, mas uma perfeição na bolinha. E quando a gente vai fazer pra casa e a gente põe 2 quadradinhos maiores, às vezes não fica tão redondinho, já fica mais feinho, né? É, esse é o sentido que eu disse. Ó, Kátia, pronto. Ó lá. Aí aqui eu venho com a clara. Passa na clara. E passa no queijo ralado. Pronto. Ah, uma empanadinha de queijo. Que delícia. Aí aqui, põe na forma. Essa aqui que nem precisa untar, né? Tá. Só assim você já faz. Você pode fazer desse jeito, bolinha. Aqui você fez com... Eu fiz um exemplo, você pode fazer um canapézinho. Um canapézinho, né? Isso, você pode pôr nessa forminha e fazer aquele patezinho básico. Faz um patezinho diferente. Até um patê de salame. Fica gostoso, já tem Fica bom também com salame, patê de azeitonas pretas. Ah, fica bom, né? Tem um saborzinho mais forte, né? Isso. Sabe o que fica bom também? Com pepperoni. Pepperoni fica bom, né? Fica bom. O negócio de pepperoni é que ele é caro, né? É, e é pra quem gosta, é meio forte, né? É bem mais forte. Ou faz com o queijo coalho, como você disse, é um saborzinho de um refogadinho que você faça. Ó, ela fica bem fácil de abrir. Aí você abre um pouquinho mais grossa. Tá. Aí empana, coloca um pouquinho na clara e depois passa no queijo. Aí, o forno que você vai assar, qual a temperatura é? Geralmente você pré-aquece 180 a 200 graus. Tá. 30 minutos. Mas deixa um pouquinho mais para dar aquela... Quando o queijo começa a dar aquela queimadinha, sabe? Que ele ficou ali, né? Dá uma sapecadinha, isso. Né? Aí você tira, pra ele dar uma secadinha mesmo. Porque o bom dele é que ele fica bem crocante. Tiro ele douradinho, mas depois ele vai continuar assando, porque o calor da própria massa mantém... Isso mesmo, e na verdade ele não vai ressecar muito, porque a gordura ela mantém lá dentro, né? Porque ele é um bolinho assim. Agora, a bolachinha, o palitinho, ele fica mais sequinho. Tá. O bolinho fica mais não crocantinho. Isso, não fica Até deve parecer que é uma massa diferente, né? Parece uma massa diferente. Aí eu acho que é uma sugestão boa pra quem vende. Né? Eu pra acho. Buffet. É ótimo, né? Ó, Kátia, não é complicado, custo baixo. Posso fazer 3. Né? Uma receita você consegue quantas bolinhas dessas? Você consegue em torno de 40 a 50. Oh, tudo isso? Pequenininha, tá? Vixe Maria! Nossa! E vende a quanto, você acha? Ó, o cento. Assado, geralmente, onde eu moro, ABC, R$70, R$80. Então dá pra ter um ótimo lucro, dá. Né? Que bom. Depende do você também. Seu custo diminui dependendo do recheio. Dependendo de onde você compra o queijo ralado, o salame, se comprar no atacado da vida aí. Depende das marcas, mais, depende de tudo. É verdade. Volto já. Gente, vamos falar da temperatura do forno e tudo mais. Porque calor de forno é tudo. Compartilhando, né? Já tirou tudo. Vamos sentar? Vamos sentar. Olha, forno, mais ou menos temperatura que você acha ideal? 180, já pré-aquecido, tá, Kátia? A 200 graus. A gente tem que deixar pelo menos quanto tempo? 20 minutos para aquecer? 30. Ele dá uma crescidinha por conta do fermento, né? Tá. Mas eu acredito não, 40 minutos. É que depende também do forno, né? Então, e eu te perguntei a temperatura, que tem gente que coloca salgadinho assim, que tem muita gordura em uma temperatura baixa. E aí derrete toda a manteiga e fala, ih, a receita deu errado. Excesso de gordura e fogo muito alto, né? E o muito alto tosta por fora e fica cru por dentro, né? Tá mole, Não quer provar, não? Não quero, Kátia, obrigada. Eu já... Gente, isso aqui é uma delícia. A massa é maravilhosa. Muito boa. Olha.
Sabe o que fica bom? Ela fica super crocantinha. Crocantinho, por isso que dá pra fazer salgadinho, palitinho, biscoito. Esses palitinhos aqui, ó, ficam gostosos também pra você servir. Vai receber gente em casa, fazer umas bebidinhas, assim, ó. Um petisco legal, né? É. Não precisa comprar pronto, né? Nossa, muito bom. Que bom. E rapidinho, né? Rapidinho. Em 10 minutos. Então, menina. Rapidinho, dá pra fazer. Demora pra assar. Mas pra você executar é fácil, né? É fácil. E cursos? Então, Kátia, cursos eu ministro particulares. Quem quiser aprender a fazer bem casado, bolo, tem dúvida em bem casado, não consegue tirar aquele cheiro de ovo, tem dificuldade de fazer brigadeiro, me liga. Eu dou aulas nesse ramo, principalmente bem casados. Eu também tenho meu site, que eu vendo doces, trabalho com bolos com pasta americana, com toda essa, legal. Com toda essa parte. Qual que é? É www.katiam.com. Kátia com K e com Y. Kátia M. É, KatiaM. .com. Não tem o BR. Não tem BR. E também nas redes sociais também? Também, pode me localizar que eu tô nas redes sociais. Gente, Kátia Michelini. Kátia com K e no lugar do I, o Y. Porque senão vocês vão confundir tudo e não vão achar. Parabéns, viu? Eu que agradeço. Delícia. Obrigada, viu? Espero você mais vezes. Obrigada. Viu? Tchau. Gente, muito bom. Isso que legal. Dá pra ganhar um bom dinheiro, né? Fácil.